Bonjour tout le monde, vous allez bien? J'espère que oui. Tudo bom, pessoal? Mais um vídeo aí. Antes de tudo, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal, dá um like também, dá uma curtida aí. E o vídeo de hoje, o tema na verdade do vídeo de hoje aí é quais são as etapas para eu fazer um mestrado na França. O que eu preciso aí para fazer um mestrado na França? Enfim, tentar abordar com vocês aí, vou dar um passo a passo aqui para vocês conseguirem fazer ou os estudos superiores na França, ou então aí o estudo de mestrado, que foi como eu fiz. Então eu já passei por todo esse procedimento, e aí eu sei bem, na verdade, aí, o que precisa ser feito, quais são as etapas fundamentais que vocês precisam ter em mente para conseguir realizar os estudos de mestrado na França. Então vamos lá, só para fazer algumas observações já desde o início, né? Uma observação que eu acho que é bem importante é a duração dos estudos de mestrado aqui na França. Então os estudos de mestrado aqui na França duram 2 anos, então vão ser 2 etapas. Você vai ter o M1, que é a primeira parte, o mestrado 1, Master 1, que eles chamam aqui. Você vai ter o mestrado 2, o Master 2, que é o segundo ano dos estudos de mestrado. No entanto, para quem já fez uma formação no Brasil de 5 anos, aí as formações mais conhecidas, como por exemplo engenharia, direito, psicologia, são formações de 5 anos, para essas pessoas, vocês conseguem entrar no mestrado aqui na França diretamente no segundo ano. Vocês já conseguem pular esse primeiro ano, porque você é reconhecido, na verdade, como uma pessoa que já tem um nível de estudo bem elevado. Então você já consegue pular e entrar diretamente no segundo ano, que foi o meu caso. Então, mas é claro que você tem a opção, mesmo assim, de começar a entrar no primeiro ano. Então essa é a primeira observação. A segunda observação é: os estudos de mestrado aqui na França não são pagos. Na verdade, toda a universidade ela é gratuita, todo o seu tempo, na verdade, ele é gratuito. A única coisa, na verdade, que você tem que pagar é a taxa de inscrição na universidade. E essa taxa de inscrição, ano passado, na verdade, ela mudou, mas vai dependendo de algumas universidades que já adotaram essa nova medida. Antes, a taxa de inscrição, de maneira geral, nas universidades do governo, ela girava em torno de 216 euros. Isso para o ano todo de estudo. Você teria que pagar uma taxa para cada ano. Só que aí, recentemente, eles aumentaram em 16 vezes esse valor. Foi para 3.700 euros, se eu não me engano, que você também tem que pagar uma vez para estudar todo o mestrado. No entanto, não são todas as universidades que acataram, na verdade, essa nova medida, essa nova lei, na verdade. Enfim, são 2 observações, então, importantes para fazer nesse início. E a terceira, obviamente, vocês precisam saber o francês. Então aí, se vocês não tiverem o francês afiado, vai ser bem difícil de vocês conseguirem fazer os estudos de mestrado aqui na França. Então, antes de tudo, essas 3 observações que eu queria aí fazer com vocês. Então, vocês podem entrar diretamente no segundo ano do mestrado aqui. A segunda, as taxas da inscrição, sabendo que a universidade aqui ela é gratuita. E a terceira, o aprendizado francês ele é fundamental. Bom, e aí como que funciona toda essa sistemática aí? Enfim, vamos lá. Existe um órgão do governo francês que se chama Campus France. Esse órgão, a Campus France, ele é responsável por acolher todos os estudantes do mundo todo que desejam vir estudar na França. Então ele tem uma base que geralmente fica ali no consulado, que é justamente para poder orientar e receber as candidaturas dos alunos que desejam fazer os estudos na França, que seja estudo de mestrado ou apenas estudo superior. E aí, claro, o Brasil tem a Campus France. Então várias cidades aí tem a Campus France. A gente tem a Campus France no Rio de Janeiro, por exemplo, tem a Campus France em São Paulo e, se não me engano, tem a Campus France também em Brasília. E a Campus France é o primeiro órgão, na verdade, quem vai fazer tudo, todo esse trâmite aí entre o Brasil, entre você, na verdade, você está ali, no meio vai ter a Campus France e do outro lado vai ter a França e aí as universidades, claro. Então a Campus France vai fazer esse intermédio, isso ajuda bastante, eles estão lá justamente para ajudar, para incentivar pessoas a vir estudar na França. E aí,
A primeira parte, na verdade, que a Campus France vai procurar saber quando você quer fazer o estudo na França é: você fala francês? Então essa é a primeira parte. Então é fundamental, nesse momento, que você tenha um certificado de francês, certificado de proficiência em francês. Esse certificado, ele é emitido, geralmente, o mais conhecido aí é o DELF, ou tem o DALF também, que é o certificado de proficiência no aprendizado do francês, que é emitido aí pelo governo francês. E aí tem vários níveis. O primeiro nível é o A1, depois a gente tem o A2, o B1, tem o B2. Além disso, ainda tem o nível C1 e C2 depois. Mas para entrar na universidade na França, algumas universidades aceitam o nível B1, mas a maioria pede o nível B2. O nível B2 quer dizer o quê, Bruno? Quanto tempo de aprendizado eu preciso para ter o nível B2? Se você fizer um curso tradicional, geralmente o tempo de aprendizado vai ser aí em torno de 3 anos para você conseguir ter um nível B2. O nível B2 é o nível que você consegue se comunicar de maneira fluente, você consegue entender tudo que é dito e você consegue falar de maneira tranquila com qualquer outra pessoa que esteja se expressando em francês com você. Então esse é o nível que é exigido aí pela Campus France, na verdade é exigido pelas universidades, e a Campus France vai verificar aí no Brasil se você tem esse nível. Eventualmente você vai passar por uma entrevista ou você vai levar os seus documentos até a Campus France para que ela pudesse justamente validar. O Bruno está carimbado, ele tem o nível B2, ele foi certificado, ele pode aí eventualmente fazer os outros procedimentos, fazer os estudos na França. Esse diploma você consegue fazer ele aí no Brasil, tem várias instituições que realizam a prova, que realizam o DELF, e aí a principal delas, na verdade, é a Aliança Francesa. Então a Aliança Francesa realiza esse exame do DELF, então vocês conseguem aí fazer esse exame no Brasil. Você precisa acertar metade da prova, a prova vale 100 pontos, você precisa acertar 50 pontos dessa prova. Então esse é um ponto-chave, realmente CLE, fundamental, né? CLE, quando eu falo, é um ponto-chave, é fundamental para vocês conseguirem fazer os estudos na França. Tendo o certificado, vocês podem então começar a procura das universidades na França. Eu quero fazer estudo em qual área? Como que eu sei qual universidade que tem na França? Quais são as áreas de estudos que eu posso almejar estudar lá? Mesma coisa, Campus France. No site da Campus France vocês vão encontrar tudo. Na verdade, lá você vai ter todas as universidades, tem uma plataforma que mostra todas as universidades e mostra quais os cursos que tem nessa universidade. E, eventualmente, os detalhes e o que as universidades pedem para o seu dossiê. O dossiê, na verdade, é um montão de documentos que você vai enviar para poder passar para a faculdade, para ver se ela valida, para ver se ela te aceita. Bruno, mas o que tem nesse dossiê? São vários documentos, vai depender, na verdade, da universidade. Mas, de maneira geral, os principais documentos vão ser o seu passaporte e a cópia, obviamente, o seu certificado aí do francês, o seu exame de proficiência. Você vai precisar do seu diploma na universidade, se for o caso do mestrado. Você vai precisar do seu histórico de notas na universidade. E claro, quando eu falo isso, você vai precisar do certificado original e vai precisar também do certificado traduzido. Tem vários tradutores oficiais no Brasil, que vocês conseguem contactar, que eles fazem a tradução desses documentos. Certidão de nascimento também é pedido, e mais alguns outros documentos que podem vir a serem pedidos, mas que não são assim tão difíceis de se conseguir. Eu quero passar para vocês, na verdade, nesse caso do dossiê, se você tem ali, no mestrado principalmente, o diploma já aí, do ensino superior, e se você tem o francês, todo o resto da história, na verdade, ele fica um pouco mais fácil. As coisas não vão ser tão mais difíceis dali para frente. Então esse é o primeiro grande bloco, assim, para você conseguir fazer, para você almejar, na verdade, o início aí de uma jornada na França, de estudos na França. Então você ter o seu dossiê preparado, aí incluído todos esses dados, todos os documentos que eu acabei de falar para vocês, sendo o principal deles aí, talvez, o de proficiência do francês. Feito isso, você vai enviar os seus documentos para a Campus France. A Campus France vai validar os seus documentos, ela vai carimbar, ok, os documentos do Bruno são verídicos, são validados, são verdadeiros. Vocês conseguem fazer o contato por correios ou até mesmo na sede, uma dessas cidades que eu comentei que tem o consulado ou a Campus France. E eles então vão se encarregar de enviar os documentos em seguida para a universidade na França. Aí você, claro, nesse meio período, eles podem te pedir para fazer uma entrevista presencial, e essa entrevista pode ser em francês, com algumas perguntas básicas para ver se vocês realmente sabem o francês.
Ah, Bruno, o que você gosta de fazer? Por que você quer estudar na França? Esse tipo de pergunta para poder justamente saber se você domina o francês, como está marcado ali em todo o seu dossiê. Eles vão então enviar o dossiê para a universidade na França. A universidade na França vai ter em torno de 2 meses para poder avaliar o seu dossiê. A universidade avaliando, ela vai te dar uma resposta, sendo ela positiva ou negativa. Então você vai saber aí se de fato você foi aprovado, ou se você tiver uma resposta negativa, você também vai saber para poder você eventualmente talvez melhorar o seu dossiê em um momento posterior. E mais um detalhe também, eu acabei de me lembrar aqui do dossiê, é que precisa também de ter uma lettre de motivation, é uma carta de motivação que você faz em francês, dizendo quais são as suas motivações para fazer os estudos na França. E aí então essa é uma parte fundamental, que é a parte da Universidade Francesa avaliar o seu dossiê e te dar um retorno. No processo da Campus France, que eles reformularam recentemente, vocês podem escolher até 7 universidades para postularem, ou seja, para enviarem aí as suas candidaturas. Então você pode enviar para 7 universidades e aí no final das contas vão torcer para que uma aceitem vocês. E todas as informações aí com relação à cidade, a custo de vida da cidade onde tem aquela universidade, vocês também conseguem encontrar no site da Campus France ou eventualmente fazendo, claro, uma busca na internet. Então, de certa forma, essa é a primeira etapa, a etapa mais árdua, digamos assim, e aí depois você vai ficar na expectativa aí da avaliação do retorno da Universidade Francesa. Aguardando a boa notícia, se a universidade aprovar vocês, depois é só alegria. E aí, se vocês tiverem um bom dossiê, se vocês tiverem o nível de francês que é requerido, vocês conseguem, é possível. Eu, por exemplo, me candidatei para algumas universidades, foi até mais do que 7, porque na época era possível se candidatar para mais. Eu recebi em torno de 5 a 6 retornos positivos, ou seja, universidades que me aprovaram. No final das contas, eu acabei escolhendo uma que ficava mais perto de Paris, uma cidade que me agradava mais, e o curso também lá me agradava mais. Mas enfim, é possível sim ter um retorno positivo aí dessas universidades. Tendo um retorno positivo, tendo um ok, a universidade diz, ok, eu aceito você para vir fazer os estudos aqui, agora é a parte do visto. Então a universidade vai te enviar uma carta dizendo, ok, o Bruno ele foi aceito para estudar aqui. Essa carta você vai levar no consulado com mais alguns documentos que eles vão te pedir, alguns documentos como esse que eu mencionei anteriormente, e aí você vai dar entrada no seu visto para vir justamente estudar na França, vir morar na França. E aí nesse momento você precisará ter também já aí um contato com alguma residência do governo francês, do Cruz, que hospedam estudantes, ou então com alguma residência que você tenha alugado aí no Brasil. Essa parte vocês vão ter que arcar. Esse custo, na verdade, da moradia e da alimentação, vocês vão ter que arcar. Claro, vocês podem se alimentar na faculdade. O almoço nas universidades federais aqui, ele custa em torno de 3,25 a 4 euros por refeição. Então não é um custo tão elevado. E aí a residência, dependendo da cidade, ela pode variar em torno de 200 a 300, podendo chegar a 400 euros por mês. Mas vocês também têm uma ajuda do governo aí para pagar o aluguel dessas moradias. Então é isso, a parte aí do visto vai ser uma partezinha que vai tomar também um pouco de tempo, em torno de um mês. Nesse momento também vocês vão precisar ter a passagem comprada para a cidade. Vocês levam todo esse documento no consulado e depois é aguardar o retorno aí do consulado. Então é isso, a primeira grande etapa. Depois é chegar na França e atacar os estudos de mestrado aqui. Os estudos são difíceis, Bruno? Os estudos, claro, não são nada dado assim, não é nada que você chega e já vai falar, beleza, vamos lá, vou estudar, vou fazer a prova. Exige um pouco mais de esforço, até porque você está estudando em uma outra língua, uma língua que é diferente. Tudo que você está entendendo ali, na verdade, você vai precisar primeiro transferir na sua cabeça meio que aquele código, o que aquilo significa e tudo mais. Você vai precisar entender toda a lógica da coisa, para depois você conseguir atacar a parte talvez técnica específica de determinada matéria. Mas é algo que você faz aí tranquilamente, como você já faz no português, enfim. Você tendo um aprendizado, você conseguindo aí dominar o aprendizado do francês, isso é algo que vai passar tranquilamente depois para vocês. O estudo é puxado, digamos assim, mas de certa forma é flexível. O estudo de mestrado aqui, por exemplo, você tinha aula aí quase todos os dias da semana, mas talvez tinha aula só de manhã, talvez tinha aula só à tarde, então depende bastante. E aí, no meu caso, eu fiz 1 ano de mestrado, sendo que eu fiz 6 meses na faculdade e 6 meses de estágio profissional. Então esse estágio foi o estágio que me permitiu, ao final aí do mestrado,
me inserir no mercado de trabalho aqui. Então também é uma parte que é muito bacana do mestrado aqui. Você consegue fazer um estágio, do mestrado, perdão, você consegue fazer um estágio em uma empresa. Então é isso, de maneira resumida aí. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado desse vídeo. Se ficarem com alguma dúvida, não hesitem em me fazer perguntas, estou pronto a responder vocês. Au revoir e à bientôt!